Meus irmãos, minhas irmãs, dentro da oitava da Páscoa, na qual a centralidade da nossa fé está na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas, junto com a Virgem Maria, neste dia 13, recordando também as aparições de Fátima, que também estão centradas em Cristo, nós observamos no próprio Evangelho Jesus que deseja a paz para os discípulos. A paz esteja convosco. Em outros trechos da Sagrada Escritura, ele é chamado o Príncipe da Paz. Na mensagem de Nossa Senhora de Fátima, um dos principais conteúdos também é a paz. Ela pede a oração, a intercessão e a penitência, dentre vários motivos, pela paz no mundo, pelo fim da guerra. Guerra, e claro, nós sabemos, é violência. Portanto, a paz, dentro da mensagem cristã, é importante. Eu não sei você, que cada um tem o seu temperamento. Eu muitas vezes perco a paciência quando provocado. Às vezes acabo sendo grosseiro, às vezes respondo mal. E me arrependo. Muitas vezes admito que fui grosseiro, fui ignorante. E se tenho oportunidade, até peço perdão. Não só na confissão, mas também para as pessoas com quem eu fui grosseiro. Todos nós, num grau maior ou num grau menor, caímos num pecado chamado da ira, um pecado capital. A ira que está ali aparentada com a raiva, com o ódio, com a cólera, que originalmente, quando Deus nos criou, essa era uma energia para nós defendermos o bem e nos defendermos do mal. Mas o pecado entrou e desequilibrou essa energia que nos ajuda a afirmar o bem e negar o mal. E essa energia, afetada pelo pecado, se transformou no pecado capital, no desequilíbrio da ira, da raiva, do ódio. Toda pessoa que se deixa dominar por pensamentos e sentimentos de raiva, de ódio, ela perde a capacidade de avaliar a realidade. Raiva, ódio, mágoa, ressentimento nos fazem ficar cegos. Uma pessoa dominada pela raiva não consegue admitir a verdade, não consegue reconhecer a verdade, não consegue admitir os seus erros, não consegue repensar as suas atitudes, porque a raiva cega. A pessoa fica obstinada, fora de si. É por isso que a mensagem de Fátima, que pede a paz, e o próprio Jesus, que deseja a paz, é atual para nós. Uma pessoa que deixa o ódio tomar conta dos seus pensamentos, do seu coração e das suas reações, ela perde a capacidade de raciocinar.
fica uma pessoa irracional, perde a razão, inclusive em todos os sentidos, porque quando você se deixa dominar pelo ódio, dentro de um debate, você perdeu o debate. Aquela pessoa que ficou mais tranquila, centrada, por mais que ela estivesse usando argumentos errados, ela já ganhou o debate só porque você já saiu de si. Portanto, alimentar ódio, alimentar raiva, mágoa, sentimentos de vingança, nos envenenam, faz mal para o nosso psicológico, faz mal até para os nossos órgãos, né? Fígado, intestino, coração, enfim. Uma pessoa que se deixa dominar pelo ódio, ela se envenena. E quanto mais a gente alimenta a lembrança de um fato, ou quanto mais diante do próprio fato que me irritou, eu alimento aquela raiva, mais eu fico descontrolado. Portanto, o ódio muitas vezes surge na nossa vida como pecado capital quando nós somos contrariados. Eu quero uma coisa e aquela realidade demonstra outra. Eu tenho uma ideia, mas tem outra pessoa com outra ideia. Eu penso de um jeito, mas eu tenho um grupo de pessoas que pensa diferente, que age diferente de mim. Então, só isso aí já é motivo para eu deixar o ódio tomar conta de mim. Eu ficar irracional, eu ficar cego, querendo o mal da pessoa que pensa diferente de mim ou da situação que me contraria. Não aconteceu as coisas como eu quero, do meu jeito, porque o meu eu está no centro. Se eu for contrariado, eu alimento o ódio, a raiva, e sou capaz até de agredir as outras pessoas. Se algo não saiu como eu quero, logo a ira me deixa cego e faz com que eu seja ignorante, grosseiro e até violento com as pessoas. E o pior, a gente alimentando a cegueira do ódio, nós acabamos alimentando um pensamento e um sentimento insano, porque é insanidade, de querer eliminar a outra pessoa. Só porque ela é diferente de mim, só porque ela me atrapalhou, só porque eu não concordo com ela, só porque ela me fez algum mal. Isso não é motivo para eliminar ninguém. Até porque você também contraria outras pessoas. O mundo não é uma fotocópia daquilo que você pensa, que você gosta, que você quer. As pessoas pensam diferente, têm caráter diferente, têm gosto diferente, têm personalidade diferente, e a gente tem que aprender a conviver com isso e respeitar isso. Então nós estamos criando uma sociedade com uma mentalidade mundana, sentimentalista, que beira um instinto animal. Eu senti vontade de dar uma porrada, então, porque eu senti vontade, eu vou lá e dou a porrada no outro. Eu senti vontade de uma discussão de trânsito, pegar a arma que está dentro do meu carro e matar o outro, só porque teve uma discussão de trânsito, eu vou lá e descarrego a arma em cima do outro. Eu senti vontade de, nas escolas pelo Brasil, ir lá e matar o meu colega na escola, porque eu estou com raiva do mundo, porque eu estou decepcionado com a minha família, ou porque alguém fez bullying comigo na escola, aí eu vou, arranjo uma arma, entro na escola e mato um monte de pessoas.
Gente desequilibrada, que é fruto de uma cultura, de uma mentalidade mundana, sentimentalista, que está escrava do instinto do ódio, cegas, que estão se matando, mas também essa mentalidade mundana do egoísmo, porque eu estou no centro, eu não admito ser contrariado, eu não admito coisas fora da minha vontade, eu não admito coisas que pensem diferente de mim, eu não admito coisas que me afrontem. Mas a vida é sempre assim, gente. A vida sempre vai nos afrontar. E nem eu e nem você estamos no centro. O mundo não gira em torno das nossas vontades, desejos e caprichos. Uma sociedade com uma mentalidade mundana, agressiva do ódio, que mima as pessoas. Nós temos gerações aí mimadas. Pai e mãe, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, estou só fazendo uma análise, que super protegem os filhos, porque na minha época eu sofri, não quero que o meu filho sofra, aí começa a dar tudo para o filho, aí começa a super proteger o filho, aí o filho briga no colégio, pronto, aí já é, em vez de deixar o menino aprender a se defender, em vez de deixar a pessoa aprender a lidar com as frustrações, em vez de deixar a pessoa aprender a lidar com o não, com o contraditório, não, você vai lá e põe uma redoma, super protege. Aí vira uma pessoa intolerante, uma pessoa desequilibrada, porque sempre papai e mamãe estão passando a mão na cabeça do filhinho, da filhinha, e não está deixando a pessoa lidar com as frustrações da vida, com as decepções da vida, com aquilo que dá errado da vida, com as pessoas que contrariam, com as pessoas que me irritam. Gente, isso vai ter o tempo inteiro. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com o conflito. Eu preciso aprender a esfriar a cabeça diante do conflito. E a gente só aprende a lidar com o conflito diante do conflito. Mas uma sociedade que mima e superprotege, ela tira a possibilidade das pessoas aprenderem isso. Quantas vezes eu estou com 48 anos, peguei um monte de apelido na escola. O moleque passava na rua me apelidava. Eu não fui lá para o papai e para a mamãe, fulano está me apelidando. Aguenta, suporta, aprende a lidar com quem é diferente. Suporta alguém que está te apelidando, qual é o problema? Não vai tirar pedaço, não vai criar frustração, não. Vai criar anticorpos, vai te dar capacidade de aprender a tolerar aquilo que te irrita, para que você não seja escravo da ira, do pecado da ira que depois comete violência, do pecado da ira que depois agride o outro, do pecado da ira que elimina o outro, quer matar o outro, e que agora está aí. Nós estamos colhendo o fruto dessa sociedade. Quantas escolas agora pelo Brasil, nos noticiários aí, os meninos se matando, porque a gente está mimando essa gente, porque a gente é uma geração que superprotege demais, e ao invés de ensinar as pessoas a lidar com as frustrações da vida, a vida frustra, gente, e vocês sabem disso, a vida tem decepções, e vocês sabem disso. Então não é uma questão de passar a mão na cabeça, ou de ir lá fazer confusão com o diretor, com a professora, ou de ameaçar processar. Ensina teu filho e tua filha a suportar. Claro que se o bullying for exagerado, precisa se tomar uma providência. Mas uma sociedade sentimentalista, egoísta e mimada só pode gerar pessoas desequilibradas, que não sabem lidar com o contraditório, com aquilo que me contraria, com o que dá errado, e aí qual vai ser a reação? Ou se deprime, porque não sabe lidar com a situação, ou se revolta e vira uma pessoa, um rebelde sem causa, ou acaba partindo para a violência, porque eu não sei lidar com aquele sentimento de raiva que está no meu coração, que eu tenho que aprender a esfriar a cabeça, tenho que aprender a deixar a poeira baixar.
Nós estamos tendo crimes de ódio a mil. Aquele episódio do jogo de bilhar, que o cara foi lá e descarregou espingarda em todo mundo. Os episódios das escolas agora, o cara que ateou fogo no patrão da esposa porque estava lá chateado com o cara. As discussões de trânsito, o ódio nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus. São João Paulo II chamou isso de cultura de morte. Intolerância, violência, agressão, eliminar a outra pessoa. Se duas pessoas discordam, se são diferentes, a solução é agredir? Será que eu discordando de alguém, a solução é dar uma porrada no cara? Será que isso é uma solução racional? Será que isso vai resolver o problema? Se duas pessoas discordam, a solução é matar? Será que matar vai resolver o problema de discussão? Se duas pessoas discordam ou não pensam da mesma maneira, ou infelizmente não simpatizam uma com a outra, a solução é eliminar o outro. Se a gente for seguir nesse caminho, vai virar o caos. Nós vamos nos matar uns aos outros. A começar de dentro de casa, não vai ser só na escola, não. Nós temos que aprender a conviver, a tolerar, a ter paciência, a dialogar sabendo escutar sem se ofender e sabendo falar sem agredir. Isso é o princípio básico do cristianismo. Debater sem apelar para a violência. E pelo menos fazer uma coisa que São Paulo diz em uma das suas cartas: suportai-vos uns aos outros. Às vezes a maneira de amar aquela pessoa que não presta é suportando ela, ao invés de agredir, ao invés de atacar, ou ao invés de matar. Nós somos os culpados de toda essa série de coisas que está acontecendo aí, porque nós alimentamos essa mentalidade do eu no centro, nós alimentamos essa mentalidade do mimar demais. E nós alimentamos essa mentalidade da intolerância, do sentimentalismo. Gente não pode dar outra. Tudo aquilo que nós alimentamos, depois tem consequência. Nas redes sociais, esse discurso de ódio, de extremismo, de radicalismo. Olha, quando você ouvir uma pessoa na rede social, seja em nome da fé, seja em nome de política, seja o que for, está falando, seja qual for a linha que essa pessoa segue. Se essa pessoa na rede social defende violência, defende agressão, usa uma linguagem de morte, faz um discurso de ódio e intolerância, fuja dela, bloqueie ela, cancele ela da sua rede social. Porque isso não acaba bem. Deixa essa pessoa falando sozinha. A violência, a agressão, o xingamento, o ódio, a intolerância não são solução. Só pioram as coisas. E o cristão e o católico, ele é da paz. Jesus diz: eu vos dou a minha paz. E Maria pede rezar pela paz, pelo fim da violência, da guerra, nesse caso, da mensagem de Fátima. O cristão, o católico, ele é da fraternidade. Frater, irmão, nós somos chamados a sermos irmãos e não nos odiarmos e nos matarmos uns aos outros. Jesus não disse: vos mateis uns aos outros. Ele disse: amai-vos uns aos outros. Ele não disse alimentai ódio uns aos outros, ele disse perdoai uns aos outros. O católico é aquele que sabe pedir perdão e dar o perdão. Ele é promotor da paz. Esse é o testemunho que, inclusive, Jesus envia os discípulos no final do Evangelho para ser testemunhas disso. O católico, ele é tolerante, ele pode não concordar. Tem muitas filosofias malucas aí, com todo respeito, não quero ofender ninguém.
Tem muitas seitas aí que contrariam aquilo que a gente acredita, mas se eles querem defender o que defendem e viver o que vivem, problema deles. A gente vai respeitar e vai viver a nossa fé, vamos fazer a nossa parte. Eu não preciso querer eliminar o outro só porque ele pensa diferente de mim. O católico é alguém do diálogo. Jesus na cruz dialogou com os 2 ladrões. E ainda tinha um lá agredindo ele, xingando ele. E o próprio Jesus nos ensina, lá em Lucas capítulo 6, versículo 27. É palavra de Deus. Ou a gente aceita, ou a gente ainda está precisando de conversão. Jesus diz, Lucas capítulo 6, versículo 27, amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoarem, e orai pelos que vos injuriam. Foi, mas isso é difícil. Bem, então vá falar com Jesus. Ou você segue ou você não segue. Ou você é católico, cristão, que está levando a palavra de Deus a sério, ou você não está. Discurso de ódio para o católico não rima com a palavra de Deus que está aqui. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos injuriarem. Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas. Jesus está ensinando isso. E lá, em Mateus 26, de 51 a 52, o versículo diz assim, um dos companheiros de Jesus desembaiou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse, embainha a tua espada, ou seja, coloca de volta na bainha, porque todos aqueles que usam a espada, pela espada morrerão. Se a gente usa o ódio para responder às pessoas que discordam da gente, pelo ódio nós também morreremos. Porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, que a nossa medida seja da misericórdia, que a nossa medida seja da tolerância, que a nossa medida seja da paz, que a nossa medida seja pelo menos a do silêncio para não entrar em conflito, que a nossa medida seja a medida do respeito e também do tratar com educação, mesmo que aquela pessoa não mereça. Não é questão de merecimento, é uma questão de ensinamento de Deus para nós. Então, por isso o amor é sacrifício, porque diante de uma pessoa que eu estou querendo dar uma porrada, eu me controlar, eu estou me sacrificando. Diante de uma pessoa que estou com vontade de dar um tiro, eu não dar o tiro, eu estou me sacrificando, eu estou amando. Diante de uma pessoa que eu estou com vontade de partir para a briga e eu não brigar, eu estou me sacrificando, eu estou amando. Diante de uma pessoa que não merece o perdão, eu perdoar, pelo menos rezando por ela, eu estou me sacrificando, eu estou amando. E você contempla a cruz e percebe, o amor é sacrifício. Então, a mensagem de Fátima fala do abandono do mal e do pecado. E hoje, nos nossos tempos, um mal muito grande, um pecado muito grande que está crescendo, está nos destruindo, se chama ira, ódio, mágoa, ressentimento, intolerância. O católico precisa, nós sentimos essas coisas, porque nós somos fracos, mas nós não podemos alimentar essas coisas. É preciso trabalhar isso em nós, no autêntico processo de conversão, deixando a palavra de Deus e o próprio Deus nos conduzir. E por isso fazer o sacrifício de renunciar à nossa raiva, fazer o sacrifício de renunciar ao nosso orgulho, fazer o sacrifício de renunciar ao nosso egoísmo, fazer o sacrifício de renunciar ao nosso desejo de pagar na mesma moeda e sermos aqueles católicos que promovem a paz, que são fraternos, que perdoam e pedem perdão, que são tolerantes e que dialogam. Você não precisa andar de mão dada com quem discorda de você, mas você também não pode transformar nessa pessoa num inimigo que você tem que eliminar. Isso não é católico, isso não é cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.